Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Thaís, sou a colega de classe da Luma e eu vou dar continuidade aos vídeos aqui do canal sobre o nosso mini curso de narrativas negras, né? Então a Luma já falou um pouquinho aí da Maria Carolina de Jesus, falou um pouquinho da obra dela, né, Quarto de Despejo, e eu vou falar um pouquinho agora da Conceição Evaristo, né, que foi a autora que a gente abordou nas nossas últimas aulas. Então, eu vou começar falando um pouquinho da biografia dela. E a Conceição Evaristo, ela foi uma autora brasileira, foi não, ela ainda é, que ela ainda não morreu, brasileira, e ela nasceu em Belo Horizonte no dia 29 de novembro de 1946. E a Conceição Evaristo, ela era uma mulher pobre, nascida em família pobre, e assim, não era só ela, tinham mais 9 irmãos. Então, vocês podem tirar daí a dificuldade que essa família passava, né? Porque hoje em dia uma família com o quê? 5 pessoas já tem certas dificuldades, imagine uma família tão grande como a dela. E aí ela foi a primeira da casa a conseguir um diploma universitário, mas isso aconteceu depois de muito estudo. E assim, a mãe da Conceição Evaristo e a tia da Conceição Evaristo, elas lavavam e limpavam, lavavam e engomavam roupa. E aí a Conceição Evaristo ajudava também. Ou seja, ela também era uma dona de casa, né? E aí, uma empregada doméstica. E aí, ela conciliava os estudos junto com as atividades de empregada doméstica. Então, assim, é uma realidade que muitos vivem hoje em dia, trabalhar e estudar. E ela fazia isso também realmente para conseguir ajudar a família dela. E aí, depois de um tempo, ela se mudou para o Rio de Janeiro, nos anos 70, e foi na época que ela conseguiu terminar os estudos, conseguiu passar num concurso do magistério, se não me engano. E aí, a partir disso, ela alavancou, né, assim, começou a escrever nos anos 90, e ela não começou ao que muitos pensam, né, o primeiro livro dela, os primeiros escritos, não foi o livro Olhos d'Água, foi o Cadernos Negros. E aí foi nessa mesma época que ela também conseguiu concluir o mestrado e conseguiu concluir o doutorado em 2010. Então, assim, é uma autora bastante recente, tanto é que a gente costuma dizer que é uma literatura contemporânea, né? Porque, assim, tem um pouquinho mais de 50 anos que começou a existir ela, né? Não os escritos, ela. E, assim, são histórias bem recentes. E aí, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro dela, Olhos d'Água. E nesse livro vocês vão poder perceber o quanto é uma literatura recente, né? O quanto, assim, as histórias se encaixam em muitas coisas que a gente já viveu. Ou se a gente não viveu, provavelmente a gente conhece alguém que passou por isso. Então, são histórias bem pesadas também. Mas vamos lá, né? O livro Olhos d'Água é um livro de 15 contos, 15 histórias, né? E a maioria dessas histórias abordam o feminino. Não só o feminino, mas histórias de mulheres pretas nascidas na favela e que são marginalizadas. Claro que nem todas as histórias vai falar só sobre as mulheres e tal, mas assim, em sua grande maioria, ela vai falar sobre as mulheres. E aí, quais são os temas dessas histórias? Bom, a maioria dos temas dessas histórias são temas de miséria, temas de fome assim, muito forte, violência, marginalidade, prostitutas, pessoas que vivem em condições de rua, sem ter o que comer, sem ter um teto. Então, são contos assim que mostram realmente a realidade nua e crua, né? Do jeito que eu posso falar. E muitas vezes são contos muito marcantes, mas são contos necessários, até mesmo pra gente trabalhar a nossa empatia, né? É a forma como a gente vê o outro. E aí, a Luma já falou até do conto Maria, é um conto muito pesado, é um conto que você chora ao escutar. Eu nunca tinha ouvido falar dele, eu ouvi a primeira vez com a Luma, e realmente é um conto assim que você fica refletindo, né? Que podia ser com qualquer um.
Mas assim, o livro Olhos d'Água, ele é um livro pesado, como eu já falei, mas assim, ele traz 2 contos de esperança, né? De assim, mais leves, que não deixam de ser tristes, mas são mais leves. Tanto é que eles não trazem, por exemplo, uma temática da morte, que é o primeiro, que é o Olhos d'Água, que a gente vai falar no próximo vídeo, e o último, que eu não me lembro o nome agora, mas também é um conto mais levezinho. E aí, assim, é de uma dureza poética muito grande, porque são contos duros, mas ao mesmo tempo eles são poéticos, são bonitos e fazem a gente refletir, né? Então, assim, a Conceição Evaristo, ela é uma literatura contemporânea que vem realmente para mostrar, assim, o lugar do negro na sociedade. Trazer não como ele é, assim, mas, assim, trazer essa representatividade, né? Na literatura, no cinema, a gente não vê muito falar sobre os negros. Então, não só a Conceição Evaristo, mas vários outros autores e autoras contemporâneas vêm vindo ultimamente escrevendo muito sobre isso. Então, assim, antigamente a gente via mais, era mais costumeiro ver na literatura o negro em lugares, assim, menos favorecidos, né? E hoje em dia não, é uma literatura realmente escrita por negros, em que eles têm uma representatividade bem maior. Então, para esse nosso primeiro vídeo é isso. No próximo a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o conto Olhos d'Água. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Até mais!